Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Dando continuidade ao estudo dos beta-lactâmicos, eu vou falar nessa videoaula sobre as cefalosporinas e os carbapenêmicos. Em relação à farmacocinética, existem diferenças entre as cefalosporinas de acordo com a classe. As cefalosporinas de primeira e segunda geração apresentam boa penetração na maioria dos tecidos e fluidos corporais, exceto em líquor. A principal diferença entre elas se refere à ausência de penetração das cefalosporinas de primeira geração em ouvido médio. Em relação à absorção, a maioria das cefalosporinas orais são bem absorvidas pelo trato gastrointestinal, sofrendo pouca alteração com a presença de alimentos. Em relação a esse aspecto, existe diferença entre a cefuroxima e a acetilcefuroxima, que são melhor absorvidas com os alimentos, e o cefaclor, que pode sofrer absorção mais lenta se administrado junto com os alimentos. Já quando passamos para a cefalosporina de terceira geração, temos como principal diferença a capacidade de penetração em sistema nervoso central. As principais cefalosporinas de terceira geração utilizadas na nossa prática clínica são a cefotaxima, ceftriaxone e a ceftazidima. Existem algumas diferenças entre elas em relação à distribuição. A cefotaxima penetra melhor em abscessos cerebrais, enquanto que a ceftazidima penetra pior do que as outras, mesmo nas meninges inflamadas. Em relação às cefalosporinas de quarta geração, observa-se boa penetração nas meninges inflamadas, líquidos e tecidos orgânicos em geral. A filtração glomerular e a secreção tubular são os principais modos de excreção, sendo necessário o ajuste na vigência de insuficiência renal moderada grave. A ceftriaxona possui excreção dupla pelos rins e vias biliar e deve ser ajustada na vigência de insuficiência hepática e renal. Para ajudar vocês a memorizarem o espectro de atividade das cefalosporinas, eu vou utilizar a estratégia de mostrar as diferenças entre elas. As cefalosporinas de primeira geração são boas contra as bactérias gram-positivas, como os streptococcus e os estafilococos produtores de penicilinase. A atividade contra os bacilos gram-negativos é limitada, mas podem atuar contra os gram-negativos da família das enterobactérias, como Escherichia coli. O espectro de atividade para os gram-negativos aumenta à medida que se passa das cefalosporinas de primeira geração para a segunda geração, que demonstra então atividade contra os hemófilos influenza e as moraxelas catarrales. Já as cefalosporinas de terceira geração mantêm atividade contra os gram-positivos, sendo ainda mais ativas contra os Streptococcus pneumoniae, porém menos ativas contra os Staphylococcus aureus. Em relação aos gram-negativos, mantém o espectro das cefalosporinas de segunda geração, sendo muito mais ativas contra as enterobactérias. Dentre as cefalosporinas de terceira geração, o ceftazidime é o único que atua contra a Pseudomonas aeruginosa. Quando caminhamos para as cefalosporinas de quarta geração, temos grandes diferenças também. Em relação aos Streptococcus pneumoniae, a atividade é semelhante à cefotaxima e ao ceftriaxone. Porém, temos uma grande vantagem em relação à cobertura dos estafilococos sensíveis à oxacilina, que é recuperada, sendo seguras para a cobertura das infecções estafilocócicas. Outra grande vantagem se refere à cobertura das bactérias gram-negativas, que se amplia. Importante que se memorize que nenhuma cefalosporina de primeira a quarta geração atua sobre os enterococos, nem contra a listéria
ou contra os estafilococos resistentes à oxacilina. Para finalizar a classe das cefalosporinas, temos também a cefalosporina de quinta geração, que não é disponível em todos os hospitais. A grande vantagem delas é porque são capazes de agir também sobre os estafilococos áureos resistentes à oxacilina ou com resistência intermediária à vancomicina, além de serem as únicas dentro da classe das cefalosporinas que atuam sobre os enterococos. Em relação ao mecanismo de resistência do Streptococcus pneumoniae, como já falado na outra videoaula, ocorre por alteração da proteína ligadora de penicilina. Esse tipo de resistência vai conferir também resistência aos outros antibióticos beta-lactâmicos. Nesse slide eu trago dados do Cireva, que monitora a prevalência da resistência das cepas de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza e Streptococcus pneumoniae isoladas de pacientes com doenças invasivas nos estados brasileiros, através do Instituto Adolf Lutz. Os últimos dados disponíveis são de 2017. Em relação ao Streptococcus pneumoniae, para cepas provenientes de infecção em sistema nervoso central, observou-se que, entre 58 amostras provenientes de crianças com menos de 5 anos, 10 mostraram suscetibilidade intermediária e 2 resistência. Por isso, em algumas regiões, as cefalosporinas de terceira geração não são utilizadas mais em monoterapia para o tratamento das meningites. Já para as infecções fora do sistema nervoso central, entre 90 amostras provenientes de crianças com menos de 5 anos, apenas 5 mostraram suscetibilidade intermediária. As beta-lactamases cromossômico-induzíveis são encontradas em um grupo de bactérias agrupadas com o acrônimo CESP, que incluem o Citrobacter freudii, Enterobacter serratia-marcescens providencia, Morganella morgani e algumas espécies de pseudomonas e proteus. Esse tipo de beta-lactamase inativa as cefalosporinas de terceira geração e pode não aparecer no antibiograma. Isso é muito importante que vocês memorizem, pois mesmo que o antibiograma mostre sensibilidade às cefalosporinas de terceira geração, elas nunca devem ser utilizadas, pois a partir do uso a bactéria começa a expressar a produção dessa beta-lactamase, levando à falha terapêutica. As beta-lactamases de espectro estendido são produzidas principalmente por algumas espécies de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae e confere resistência a todas as cefalosporinas de primeira a quarta geração, mantendo suscetibilidade apenas aos carbapenêmicos. Nesse slide, vocês podem observar um antibiograma referente a uma cepa de Pseudomonas aeruginosa do grupo CESP. Observem abaixo a observação de que essa cepa é do grupo CESP e que pode ocorrer falha terapêutica com o uso das cefalosporinas de terceira geração. Lembrando que nem todas as pseudomonas são do grupo CESP. Nesse outro slide, eu trouxe um antibiograma onde cresceu uma Escherichia coli do tipo ESBL, como vocês podem ver na observação aqui embaixo. Então, nesse caso, estaria indicado o carbapenêmico, que será a próxima classe de antimicrobianos que eu vou falar nessa videoaula. Para finalizar o estudo das cefalosporinas, vamos falar das indicações clínicas. As cefalosporinas de primeira geração estão indicadas principalmente para as infecções de pele, infecções do trato urinário, profilaxia cirúrgica e osteomielite estafilocócica. São também uma opção interessante para o tratamento de crianças com histórico de alergia não anafilática à penicilina. Já as cefalosporinas de segunda geração estão indicadas como segunda opção no tratamento das infecções respiratórias. As cefalosporinas de terceira geração são muito utilizadas para pacientes com febre sem foco aparente, meningites, conjuntivite neonatal e raramente em casos de otite média aguda por pneumococo resistente à penicilina.
E, finalmente, as cefalosporinas de quarta geração estão indicadas principalmente na infecção hospitalar e nos neutropênicos febris. Agora eu vou falar um pouco sobre os carbapenêmicos. Dentro dessa classe, eu vou focar no meropenem, pois é o mais utilizado na nossa prática clínica hospitalar. Em relação aos aspectos da farmacocinética, o meropenem apresenta baixa ligação proteica e boa distribuição pelos líquidos e tecidos orgânicos. A penetração do meropenem através das meninges inflamadas é de aproximadamente 20% da concentração plasmática média, sendo adequada para o tratamento das meningites quando indicado. A eliminação se faz por filtração glomerular e por isso a dose deve ser ajustada em crianças com disfunção renal. Em relação ao ertapenem, que não é muito utilizado na pediatria, eu quero apenas ressaltar que essa droga não atinge concentrações adequadas em líquor. Os carbapenêmicos são antibióticos de amplo espectro com atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas aeróbias e contra anaeróbios, incluindo o Bacteroides fragilis. São ativos contra os estafilococos oxacilina sensíveis, mas não atuam contra os estafilococos resistentes à oxacilina. São ativos também contra os enterococos, exceto os do grupo Faecium e Faecalis resistentes à ampicilina. Entre as bactérias não fermentadoras, atuam contra a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii. Não são ativos contra as bactérias não fermentadoras do grupo da Stenotrophomonas maltophilia e Flavobacterium. Em relação ao ertapenem, a única observação que eu considero importante fazer é que ele não apresenta boa atividade contra a Pseudomonas aeruginosa. A resistência das bactérias gram-negativas aos carbapenêmicos pode ser intrínseca ou adquirida e é mediada por vários mecanismos. Pode ocorrer por perda de porinas, como para algumas cepas de Pseudomonas aeruginosa, e pode ocorrer pela expressão de bombas de efluxo ou pode ocorrer também por inativação enzimática. A codificação de bombas de efluxo capazes de bombear ativamente os antibióticos para fora da bactéria é vista principalmente entre as bactérias gram-negativas entéricas. A resistência por inativação enzimática pode ocorrer por produção de metalobeta-lactamases entre as enterobactérias e gram-negativos fermentadores ou pela produção de carbapenemases produzidas principalmente pela Klebsiella pneumoniae, também chamadas de KPC, ou seja, Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Quais são, então, as principais indicações do meropenem? Deve ser reservado para o tratamento das infecções hospitalares graves do trato respiratório, urinário e intraabdominal por bactérias resistentes às cefalosporinas, podendo ser usados em monoterapia. O ertapenem está indicado principalmente para infecções complicadas da pele e tecidos moles, intraabdominais, pélvicas e do trato urinário, não sendo recomendado para o tratamento das meningites. Nesse quadro estão compilados os principais efeitos colaterais associados com os beta-lactâmicos. As reações de hipersensibilidade são os efeitos colaterais mais frequentes, sendo que as penicilinas são os agentes que mais causam reações alérgicas, com taxas que variam de 0,7% a 10%. A esse respeito, vale ressaltar que apenas 2% dos pacientes com histórico de reação de hipersensibilidade tardia à penicilina desenvolve uma reação alérgica quando formalmente testados. Isso provavelmente ocorre por frequentes diagnósticos errôneos de alergia em crianças com doenças exantemáticas tratadas com antibióticos. A reação cruzada entre as penicilinas e as cefalosporinas ocorre em aproximadamente 1 a 7% dos pacientes. Por isso,
Os pacientes com histórico de reação de hipersensibilidade imediata à penicilina nunca devem receber antibióticos beta-lactâmicos, incluindo as cefalosporinas ou os carbapenêmicos. Outros eventos adversos relatados para os beta-lactâmicos, porém em menor frequência, estão descritos nessa tabela. Muito obrigada e até as próximas videoaulas.